Olá, meus amigos! Essa é a Escola de Costurar, eu sou Diana Demarque e hoje eu vim trazer para vocês uma novidade que eu já venho anunciando aí há alguns dias na nossa página do Facebook. Karina Bellarmino e eu nos juntamos e criamos uma tag chamada Vida de Costureira. E a partir de hoje nós vamos juntas criar uma série de vídeos de como nós começamos na costura, o que nos incentivou, o que nos motivou, para que você nos conheça melhor e para que você também possa fazer essas perguntas a si mesmo e se conhecer melhor. E a primeira pergunta é: como você se interessou pela costura? Desde criança eu gosto muito de artesanato, gosto muito dessa vida de artesão e tal. Com 9 anos eu procurei o clube de mães da minha cidade, era uma cidade pequena. Agora imagina no meio das adultas fazendo seu trabalho, uma criança de 9 anos, e lá aprendi a pintar pano de prato com tinta de tecido e pra mim já era uma grande coisa. E assim eu fui crescendo, desenvolvendo várias habilidades, sempre fui muito autodidata nesse mundo, até que chegou o ponto que eu caí na costura. E quando eu entrei na costura foi uma paixão muito grande, foi realmente onde eu me encontrei, onde eu achei que sim, esse poderia ser meu futuro. E de 2011 pra cá tenho costurado, cada vez me aprimorado mais, e hoje com a Escola de Costurar eu tenho a oportunidade de aprender de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia conseguir com vocês. Pergunta número 2. Como você escolheu sua máquina? Bom, na verdade eu fui escolhida pela minha máquina. Eu tava naquela de procurar a melhor máquina, o melhor preço, tava com dificuldade para um investimento muito grande, até porque eu não sabia se eu ia mesmo viver nesse mundo ou não, porque quando você quer comprar uma máquina e você não tem experiência nenhuma, você sempre corre o risco de perder seu investimento, porque vai que você não goste. Então eu tinha esse medo, e aí era Natal e eu participei de um concurso cultural. Você tinha que mandar uma cartinha para o Papai Noel, era um concurso cultural da HP. Você mandava uma cartinha para o Papai Noel pedindo um presente de até R$1.500. E eu fiquei sabendo no 3º dia de concurso. Escrevi uma série de cartinhas, não deu nada. No 4º dia, cartinhas, e no 4º dia a minha cartinha foi uma das escolhidas e eu tinha pedido uma máquina de costura. Uma semana depois chegou em casa uma Janome 2030DC, que é a máquina que eu costuro desde 2011 e nunca tive problema. Então, eu te digo que se eu pudesse ter escolhido, eu nem sabia, mas era essa que eu queria. Pra mim caiu como uma luva, me adaptei muito bem a ela e nunca tive problema. Pergunta número 3. Qual foi a sua primeira costura? Bem, chegou a máquina e eu nunca tive muito medo de enfrentar as coisas, assim, nunca tive medo de estragar tecido e tal. Eu não sabia nem passar a linha na máquina, então fiquei exaustivamente lendo o manual e fazendo os passos e tal, mas assim que eu achei, não, tô pronta para costurar, peguei e costurei um vestido. Nem molde ao certo eu tinha, fiz a partir de uma roupa que eu tinha. O vestido é esse, essa é minha irmã Yasmin. Assim, ó, o vestido aparentemente tá muito bonito, você vai dizer, pra primeira costura, mas vocês não têm noção do que é o acabamento desse vestido. Dá vontade de chorar se você fosse ver esse avesso desse vestido. Mas essa foi minha primeira costura e valeu muito. Em seguida eu comecei a fazer umas coisas mais simples aí para começar a aprender mais. Fiz um pouco do enxoval do meu bebê, e fui fazendo umas peças e tirando moldes reais, e aí sim me aprimorando mais e me dedicando um pouco mais ao acabamento das coisas. A 4ª pergunta: qual a sua maior inspiração nesse universo? Eu gosto de me inspirar muito na Coco Chanel, porque eu acho que ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, não só na área da costura, mas para nós como mulheres, eu acho que ela é uma mulher que a gente pode admirar. E eu vejo que o que ela fez há tantos anos atrás, numa época que era tão difícil, ainda é moda, ainda incentiva as pessoas, ainda é um item básico nos cursos de moda por aí. Então eu acho que ela é uma mulher que revolucionou e pra mim, hoje, ela é a maior inspiração que eu tenho nesse meio. Que conselho você dá pra quem tá começando? Inscreva-se na Escola de Costurar! Brincadeira, não, gente. O maior conselho que eu dou é: não tenha medo. Porque não pense que quem tem anos de experiência não estraga tecido, não estraga molde, não tem problemas, não tem que refazer alguma parte. Todas nós temos. Claro que no início você tem mais dificuldades, tem mais a falta de experiência, e isso faz você errar mais. Agora, se você não fizer, você não vai conseguir fazer. Então, perca esse medo, enfrente a máquina de costura, você vai ver que você vai ter domínio sobre ela, você vai ter domínio sobre o tecido, mas isso só com a prática. Você tem que praticar.
o conselho que eu te dou é: não tenha medo, pratique. Quem foi a pessoa que mais te incentivou a costurar? Posso dizer que foi meu marido, porque quando eu estava vivendo essa fase de querer aprender a costurar, era com ele que eu mais dividia as minhas ideias, os meus anseios, e na época eu queria comprar máquina de costura, mas eu não queria tirar dinheiro de dentro de casa, eu não queria tirar do nosso salário, porque eu não queria que... eu tinha medo de que isso não fosse o que eu queria e perder esse investimento. Então eu comecei a fazer lacinho. Não sei se vocês conhecem, mas tem empresas que terceirizam, por exemplo, esses lacinhos que vão em blusa infantil, coisa assim. E isso são mulheres que fazem em casa. Então eu tinha meu trabalho formal e eu pegava esses lacinhos, tinha que fazer 200 a cada dia, ou pregar pecinhas, tal, ganhava centavos por peça, na intenção de juntar o dinheiro para que eu pudesse comprar minha máquina de costura. E ele me incentivou muito, facilitando as coisas para mim. Então eu tinha 300 lacinhos para fazer, e ele dava conta do serviço de casa, e ele estava sempre me ajudando, me incentivando. Então, sem dúvida, foi meu esposo, e eu tenho muito a agradecer a ele em todos os sentidos, porque até hoje quem me incentiva muito é ele. A próxima pergunta é: o gosto vem de família ou você é a primeira costureira? A minha avó, que costura a partir de casa, faz pequenos concertos, tal, ela tem um conhecimento. Eu e ela nunca tivemos uma proximidade o suficiente para eu dizer que ela me incentivou, me ajudou de alguma forma. E nós somos em 4 mulheres em casa, minha mãe e minhas 2 irmãs. E nenhuma delas se interessam, e elas simplesmente não gostam, nem conseguem entender esse meu gosto por artesanato e por costura. Então eu considero que sim, eu sou a primeira da família a me interessar por isso. O que você mais gosta e mais odeia na costura? O que eu mais gosto, sinceramente, é a liberdade que a costura me traz, porque é muito prazeroso você costurar sua própria roupa, você não ficar mais dependente, principalmente dos valores que você vai pagar por uma peça que você goste. Então, eu gosto dessa liberdade, eu gosto de... Eu sinceramente, quando eu visto uma roupa como essa, que eu mesma costurei, eu me sinto livre. Eu sinto que eu sou capaz. Isso traz paz pro meu coração, eu sinto que eu tô no caminho certo porque eu amo o que eu tô fazendo. E o que eu menos gosto, mas isso não tem muito a ver com a costura, é mais com a minha incapacidade de seguir o passo a passo muitas vezes. Eu sei que é o que eu vivo dizendo pra vocês e sei que é muito importante, mas assim, eu tenho tendência a pular as etapas. Então eu tenho dificuldade de passar o tecido, eu tenho dificuldade de alinhavar, de alfinetar. Eu acho eu sou imediatista, eu quero fazer o mais rápido possível as coisas. E aí o que acontece é que muitas vezes eu tenho que desmanchar. O que era para ser mais rápido acaba sendo muito mais lento. Então eu sinceramente não gosto disso. Eu tento mudar, eu me dedico para mudar, mas quando eu vejo já estou pregando a manga sem ter alinhavado e daí já dá problema e tem que refazer. Então para mim isso não é legal. Se você não fosse costurar, o que você escolheria para fazer? Eu acho que a maioria de vocês não sabe, mas a minha profissão, eu sou técnica em higiene dental. Trabalhei como auxiliar de odonto, comecei com 14 anos. E essa foi uma profissão que eu não escolhi, mas só que foi o que veio pra mim na época e foi o que me dediquei. Eu vivi muito tempo fazendo isso. Se eu não costurasse, se eu não tivesse isso de uma forma profissional na minha vida, eu acho que eu continuaria sendo técnica em higiene dental. E por último, tem algum sonho relacionado a esse trabalho que gostaria de realizar? Quando eu criei a escola de costurar, foi assim, eu queria aprender pela internet, eu queria aprender no meu tempo, eu queria aprender em horários vagos e no conforto de casa. Eu moro numa cidade pequena, eu não tinha acesso a cursos, eu não tinha acesso às coisas, então eu queria que através da internet eu tivesse um lugar onde eu pudesse aprender de forma moderna, eu pudesse aprender de forma prática, que eu pudesse tirar as minhas dúvidas com alguém que soubesse. E eu fui criando esse lugar e quando eu vi, estava pronta a escola de costurar. E foi aí que eu tive a ideia de montar esse projeto e fazer esse site, em dar aulas para as pessoas que não têm acesso, que não têm tempo, que têm facilidade de aprender através de internet e que tem o seu tempo. Hoje você tem 1 hora para aprender, amanhã você tem 15 minutos. Ou então você tem coisas específicas que você quer aprender, você pode pular o vídeo para a parte que você quer aprender e não ficar 1 hora, muitas vezes, aprendendo coisas ou revendo coisas que não são do seu interesse, são do interesse de outras alunas que estão na sala. Então o sonho surgiu a partir daí. Eu
ajudar pessoas de vários lugares do mundo, de vários lugares do país. E isso, de repente, começou a ser uma coisa muito importante para mim. Começou a ser realmente um sonho para mim, que eu pudesse atingir essas pessoas, que eu pudesse chegar nessas pessoas, conhecer essas pessoas. E faz 8 meses que a escola de costura está aberta e eu já tenho tanta amizade nesse mundo e eu já consegui atingir tanta gente no mundo todo com os meus vídeos, com dicas, que esses sonhos se realizam todos os dias. E a partir daí começaram a surgir outros e outros sonhos, outros desejos de conquista, mas que eu acho que são todos uma consequência desse sonho que eu já estou realizando. Então é isso. E se você gostou do vídeo, gente, dê um joinha, inscreva-se no canal, porque quando você é inscrito no canal, você recebe por e-mail notificação cada vez que tem um vídeo novo. E você fica sabendo em primeira mão de todas as novidades e todas as dicas que eu tenho para oferecer. E também, clique no link para você conhecer o canal da Karina e vai lá ver o que ela respondeu dessas mesmas 10 questões. Então é isso, um grande beijo e até a próxima!